falar do Vascudo, temos mais aí um dia do Vasco de preparação nessa reta final de temporada. O Vasco tá igual a gente também, só indo no tranco nesse finalzinho, porque o Matos, a gente fala, tá em Miami, né? Tá na América pra fazer reuniões com a 777. Inclusive teve um levantamento hoje cedo, deixa eu só confirmar, eu acho que foi do portal GE, trouxe um número interessante. Aqui, ó, com a 777 envolvida, prazo para Vasco decidir sobre contratação de atletas leva 10 dias. Foi o Jornal Extra que botou essa informação hoje mais cedo. E aí, eles, com base em apurações internas, chegaram nesse número. Por quê? Pelo processo burocrático. A gente tem falado nos últimos dias de que, por exemplo, Gabriel Farias é o diretor executivo de futebol do Vasco. Peraí. Deixa eu sentar igual o diretor executivo. Pois é, aí fez um scout, tem um relatório nas mãos, né? Aí chega lá, o relatório é maior, né? Relatório com várias folhas e tal. Chegou lá, ó, tem um nome aí, o Zezinho, pra jogar no Vasco. Aí você tem que carimbar em 2 vias, né? Registrar a cópia. Tem amiga nossa que faz isso. Autenticada, pois é, você imprime, carimba, manda no malote pros Estados Unidos. Manda no malote, aí volta, tem que assinar, ou seja, demora muito. Tanto que o Matos tá lá pra encurtar isso, pra ele ter mais liberdade pra contratar, né? Viu um cara, tem um orçamento rotativo ali, ele vai lá, pimba, faz a contratação. Por exemplo, né? É uma das coisas que ele tá lá tentando resolver. A outra informação da manhã, Ivan, tá em Curitiba, o goleiro Ivan. Ele que só jogou 3 partidas pelo Vasco esse ano, lá no início da temporada, mas ele não vai mais jogar pelo Vasco. A gente vem falando da situação dele nos últimos dias. Até se cogitou ele permanecer para ser emprestado para outra equipe, mas não deve ficar. O destino dele deve ser o Curitiba. O Vasco com Curitiba tem até negociado pelo Kuzevic, né? Ainda tá esse processo andando, mas por enquanto, sem novidades. De fato, o Ivan não fica aí pro ano que vem. O Vasco tá igual a gente, Gabriel Farias. Tá ali lá no finalzinho do ano, torcendo pra chegar a próxima temporada logo. Já viu aquele meme? Quando te apresentarem um problema nessa reta final de ano, pensa bem se esse problema é pra dezembro ou se ele pode ser realocado para o mês de janeiro. Brincadeiras à parte, entendo em partes essa burocracia para se obter um investimento. Estamos falando de muito dinheiro. Não é brincadeira, né? 777 chega com muito dinheiro, é um grupo de empresários, é o business. Não é tão simples assim você sair gastando, mas entendo também o movimento do Alexandre Matos de tentar encurtar um pouco essa burocracia. Isso também é uma relação de confiança que pode ser criada ao longo do tempo. O Vasco vem de uma gestão de futebol, de um diretor executivo que, infelizmente, não foi tão assertivo, não foi tão bem na hora de gastar o dinheiro que a 777 colocou à disposição. E aí, de repente, isso liga um sinal de alerta. Claro que chega o Alexandre Matos agora com uma outra reputação, um cara com um currículo impressionante aqui no futebol brasileiro, talvez esteja no topo de mercado dos diretores executivos, e isso pode ajudar a encurtar um pouco mais essa burocracia. De qualquer forma, o Alexandre é um cara extremamente experiente, vai saber negociar, vai saber sentar na mesa e dizer o seguinte pro empresário: olha, eu quero seu jogador, mas o dinheiro só sai daqui a 10 dias. Tem como você dar uma segurada? Tô dando a minha palavra aqui. E aí conta muito a palavra de um cara como o Alexandre Matos. Tô confiante, Breno, que o planejamento será bom. Talvez o tempo esteja passando um pouquinho além da conta, talvez já seria legal estar se movimentando, anunciando um nome ou outro, mas eu também não vou entrar muito nessa pilha não, porque a pré-temporada começa ali no início de janeiro. É importante que ali o Vasco já tenha uma boa parte do planejamento sendo executado. Até lá eu vou dar um voto de confiança. No Fábio Henrique. E já vem bomba, hein? A política vascaína, como sempre, atrapalha tudo. Nesse caso não, cara. Não é a política vascaína não, tá? Nesse caso é mais a relação da Vasco SAF com os investidores, né? Com quem tá acima na hierarquia, digamos assim. Hoje, o Vasco comunicou 2 coisas importantes. Alex Teixeira, de fato, não fica. A gente até pode fazer um retrospecto. O Vasco fez até um vídeo bonito, cara. Não sei se você viu, legal, Gabriel, gostei bastante. Porque a gente lembra, o Alex Teixeira no passado voltou com pompa e ele também voltou com muita expectativa. Mas assim, não deu, né, gente? Não deu certo, assim, não emplacou. Ele até teve momentos importantes, por exemplo, no acesso do Vasco, aquele pênalti que ele consegue no ano passado, na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas assim, viveu de lampejos nessa passagem, 1 ano e meio. Ele até renovou no ano passado, basicamente por uma força de contrato, né? Já tinha algo em contrato ali que possibilitaria, pelas metas que ele teve, que ele cumpriu, de minutagem, principalmente em campo, na Série B. E aí o Vasco meio que se aproveitou disso também. Tinha já um jogador no elenco e manteve. Só que ele pouco foi utilizado esse ano, consequência, como titular. Então o Vasco desejou boa sorte, desejou sucesso. E eu falei do vídeo porque o Alex Teixeira é cria de São Januário, é cria do Vasco. Então o Vasco se despediu do cria hoje, agora à tarde, com um vídeo muito legal nas redes sociais. E a gente também deseja, obviamente, sucesso aí na sequência da carreira do Alex Teixeira.
Por outro lado, o The God of Zaga, o sósia do Kratos, vai continuar no Vasco pro ano que vem. O Maicon renovou com o Vasco por mais uma temporada. Esse ano, com o Vasco, foram 16 jogos de agosto pra cá. Ou seja, praticamente em todos os jogos o Maicon esteve. E na grande maior parte deles, como titular. E fez 0 gol e 2 assistências do Maicon nessa temporada. Ele se firmou como titular junto do Medel. E no meio do ano, é curioso de falar do Maicon, porque ele veio em baixa do Santos. Até agosto, ele só tinha jogado 14 vezes. E aí veio em baixa. A gente até falava, vamos ver, né? Como é que vai ser? O Maicon não saiu legal do Santos, né? Não tava com sequência de jogos e tal. Veio e virou titular. E o Vasco agora dá um voto de confiança, renovando com ele. E pelo que eu vi da galera nos comentários do tweet do Vasco, né? No Instagram do Vasco. No Instagram mais ou menos, já meu Instagram tá meio mais ou menos esses dias. Aí o pessoal tava vibrando com a renovação do Maicon. O torcedor, pelo que eu vi na internet, você pode mandar o seu zap aí, tá, gente? No YouTube também. O pessoal gostou. Então o Maicon renovando, Alex Teixeira se despedindo hoje. Esse foi o dia do Vascão, Gabriel Faria. Vamos lá, o Alex Teixeira, a situação que iria acontecer naturalmente. No ano passado ele já não foi bem, mas ele tirou um ou outro coelho da cartola naquela reta final de Série B, onde o Vasco consegue alguns pontos importantes. Eu vou me lembrar da partida em Ponta Grossa contra o Operário, ele entra muito bem, se não me engano ele consegue um gol, sofre um pênalti, não vou lembrar exatamente o roteiro. No jogo contra o Sport, aquele da Ilha, que o Raniel mete o gol, é ele quem sofre a penalidade, se eu não me engano também. Ele deu uma participação legal. E a gente ficou na expectativa de, olha, agora o Alex, com pré-temporada, um time mais forte, ele vai render. Sequência de jogos, de preparação. Nada aconteceu. Ele teve a preparação, não conseguiu render aquilo que se imaginava. Não teve um time tão mais forte assim, é bem verdade, mas aí também não dá pra ficar liberando o cara da crítica, né? A gente precisa cobrar o jogador, ainda mais um jogador desse porte. O Alex, pela carreira construída principalmente na Ucrânia, imaginava-se que ele chegaria ao Brasil e faria uma certa diferença no Vasco da Gama. Não aconteceu, o que importa é que o respeito se mantém. É uma despedida muito legal, bacana, o material que o Vasco preparou. É aquilo, o cara não rende dentro de campo, não é porque ele não quer. É porque ele não tá com vontade de jogar. Acho que o Alex não tava babando de vontade de ser o craque do Vasco, que destruiu ao longo da temporada. Estava, mas não acontece. Futebol não tem uma explicação lógica em alguns momentos. O Alex é um cara que se cuida, é um cara que tá bem fisicamente, é um cara focado, é um cara acima de tudo, comprometido, um cara família, um cara tranquilo. Infelizmente não aconteceu. E entender que o ciclo se encerra, entender que o cara não precisa ficar só porque é vascaíno, só porque existe gratidão, é algo bem importante. Então o Alex vai seguir o caminho dele, deve dar sequência na carreira, e o Vasco vai abrir um espaço do elenco para a chegada de um jogador mais importante. Com relação ao Maicon, é um bom movimento do Vasco, de renovação, e acho muito legal esse tipo de trajetória, porque o Maicon chegou sob desconfiança, sob enorme desconfiança. Poucos torcedores do Vasco imaginavam que o Maicon ocuparia importância no elenco que ele tem nesse momento. Ele é um jogador hoje considerado titular junto do Medel. Acho até que o Vasco tem que buscar no mercado um zagueiro um pouco mais qualificado, um zagueiro um pouco mais jovem para disputar posição com o Maicon, mas a renovação dele faz todo sentido a essa altura. Uma coisa, eu sempre disse do Maicon e isso ele confirmou. Olha, o momento não era bom da carreira, quando ele estava no Santos. A contratação dele era uma contratação que fazia sentido o torcedor questionar, mas o Maicon é experiente. E para um time como o Vasco, que viveu a reta final de temporada, que viveu extremamente tensa, ter um jogador com a experiência do Maicon facilitaria um pouco a vida. E nesse ponto o Maicon deu conta do recado. Porque quando falta um pouquinho de perna, quando falta a parte física, sobra a experiência no Maicon, e por isso ele se deu tão bem no Vasco. Muito feliz pela renovação dele. Pois é, cara, isso é bom, né? Quando às vezes falta um pouco do físico, a experiência sempre conta, né? Nessas horas. Maicon, Medel. Porque você, assim, você acha que vai ter um desempenho, você acha que vai aguentar bem os 90 minutos. Aí no meio do caminho você começa a falhar. Aí acontece. O que você faz? Você desiste? Não. Você pede pra sair? Lógico que não. Não, a não ser que você tenha uma lesão, você não vai pedir pra sair. Então você vai começar a cortar espaço, atalhos. É isso. Sabe onde atacar exatamente, sabe em qual espaço ocupar. E aí você vai se virando na experiência, né, meu parceiro? Futebol, né? Futebol é assim. Futebol é assim.